Meu nome é Fabiane e há muito tempo vinha sofrendo de uma grande hemorragia uterina e depois de algum tempo diagnosticado através de uma videohistroscopia diagnóstica a presença de pólipos no endométrio. E a médica falou que eu teria que me ser submetida a uma cirurgia. Foi quando eu comecei a orar e disse: Senhor, cura-me, Senhor. Faz com que realmente esses pólipos desapareçam. Um certo domingo eu estive aqui na igreja e o pastor Sérgio orando falou sobre a unção de cura, sobre todos nós. E eu criei naquele momento que o Senhor havia completado aquilo que ele tinha começado. Eu fui ao hospital e chegando lá, a médica conversando comigo falou: você está preparada para a cirurgia? Eu digo: estou sim, mas eu creio que não tenho mais pólipos. Ela falou: como não? Como não tem pólipo se você não fez a cirurgia ainda? Já que ela que havia dado o diagnóstico. Eu fiz assim: Deus pode fazer um milagre. Ela disse: tudo bem, vamos para o bloco cirúrgico. Ao chegar lá, vamos fazer uma outra videohistroscopia diagnóstica para que nós pudéssemos comprovar realmente a ausência desses pólipos. Eu disse: tudo bem. Quando a médica disse: vamos fazer a videohistroscopia diagnóstica, e daí, quando ela realmente observou, ela olhou e disse: pessoal, não vamos mais fazer cirurgia na Fabiane. Ela não tem mais nenhum pólipo. E para a honra e glória do nosso Deus, eu fiquei tão feliz, dei um glória a Deus, né, no bloco cirúrgico, e criei, né, no poder de Deus, que Ele realmente não falha e Ele é fiel em suas promessas. Portanto, creia, se Deus fez um milagre em mim, Ele pode fazer em você também. Eu acredito que Deus faz milagres. Eu acredito que você pode chegar num bloco cirúrgico e Deus fazer ali um milagre na vida dela. Eu acredito em cada palavra dela, porque eu acredito num Deus que faz isso. Eu acredito num Deus que faz milagres. Eu acredito num Deus que muda vidas, que transforma vidas. E eu creio que você também acredita nisso. E isso é uma bênção, porque a razão da nossa fé é acreditar num Deus que está além disso tudo. Está além de exames, Ele está além de doenças, Ele está além de medos, Ele está além de todas essas coisas. É o nosso Deus, essa é a razão da nossa fé e essa é a razão da nossa grande esperança no Senhor. É isso que nos faz prosseguir, é isso que nos faz continuar a jornada, porque meio em meio, mesmo que em meio às doenças, às angústias, a tudo isso, Deus tem transformado nossa vida e Deus tem feito milagres. Isso é maravilhoso. Gente, vamos abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 9, esse texto que fala sobre a conversão de Paulo. Diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, com letra maiúscula, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele
o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa falar ao nosso coração essa noite, ó Deus. Que essa história de Paulo, que essa mudança, essa transformação que tu geraste, ó Deus, no coração de Paulo, seja gerado também, ó Deus, no nosso coração, ó Pai. É assim que nós te oramos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Gente, é muito interessante pregar sobre testemunho, e pregar sobre o testemunho de Paulo é muito interessante também, porque muito provavelmente todos vocês já ouviram esse texto, todos vocês já leram esse texto, todos vocês já leram a história do testemunho de salvação de Paulo. Até porque é muito comum a gente ouvir testemunhos, né? Eu era de uma igreja e eu lembro de uma coisa muito engraçada, que é meio que o padrão de testemunho, né? Foi uma mulher que era ex alguma coisa, e ela era ex dançarina de um programa de TV, tipo essas etes, né? Chacrete, Paquete não é, Paquita, Paniquete, et. Aí ela chegou, pai do Senhor igreja, pai do Senhor, ou seja, já estava falando linguajar de crente. Aí ela pegou e fez: gente, eu era ex alguma coisa, fiz muito sexo. Todo mundo olhou assim para ela assustado. Saí com muita gente, me prostituí. E para você ter certeza que eu era isso, está aí uma foto minha. Passou uma foto de biquíni, do jeito que era. A foto dela antiga, né? Era antigo isso. Ela estava bem diferente, tanto que a gente ficava olhando. Os irmãos demoravam para observar se era ela mesmo. Essa foto tinha 100 pessoas na igreja, mas demorou, menino, para andar. Os irmãos tudo avaliando, vendo se era a irmã mesmo. Acho que é a irmã, eu acho que é a irmã, né, e tal, nessa coisa toda. É muito engraçado porque foi 1h30 essa mulher falando. Por 1h25, ela falou de tudo de errado que ela fez. Menino, eu sei contar a história da vida dela todinha, foi uma fofoca gospel. Ela falou que eu fazia isso. E sim, esqueci de dizer que teve um dia que eu também fiz isso. E aí teve um dia que eu fiz isso. Aí outro dia eu também fiz isso e tudo mais. Aí o pastor, alguma coisa, ou a hora. Eu sei que ela fez: ah, pastor, tá bom, eu vou acabar. Gente, Jesus me salvou. Amém, acabou a pregação. 1h30, fuxicando, né? Às vezes se exaltando, porque eu tinha esse carro, porque eu tinha essa casa, porque tal. E quando foi para falar do que realmente importava, aí durou só 1 minuto, né? E o testemunho de Paulo é muito importante, porque se você prestar atenção, ele não perde muito tempo dizendo o que ele fazia antes. Mas ele passa muito tempo falando como foi o processo de transformação da vida dele. Processo de transformação da vida dele. Como Deus trabalhou a vida de Paulo. Como Deus gerou algumas mudanças no coração de Paulo. Né? Como Deus salvou a vida de Paulo, mudou o seu nome, mas transformou muitas coisas em sua vida a partir daquele momento inicial. E é isso que a gente vai ver hoje. A gente vai ver sobre não apenas a história de conversão de alguém. Porque, gente, a história de conversão de uma pessoa é muito linda. Cada um de nós temos histórias das nossas conversões. Mas esse texto ele é maior do que isso. Ele fala sobre a conversão, mas ele fala sobre o trabalhar de Deus na nossa vida. Sabe? Ele fala sobre os espinhos na carne que Paulo suportou. Ele fala sobre algumas dificuldades que Paulo teve que suportar e a transformação que Deus foi gerando em seu coração. Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouco sobre isso. Sobre um testemunho não apenas de conversão, mas de uma transformação, uma santificação na vida de Paulo. Então vamos ler a partir do versículo 1. Vamos ler agora de forma mais pausada, mantenha a sua Bíblia aberta, e aí a gente vai vendo alguns pontos específicos. Ele diz assim: enquanto isso, Saulo ainda o que, gente?
respirava. Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos. Gente, Paulo, que era Saulo, ele tinha autoridade dada pelo sumo sacerdote para prender qualquer pessoa que seguisse a Jesus. Paulo é chamado também muitos de assassino, pela morte de Estevão, mas se você for olhar, prestar atenção, tem uma palavra que me chama muita atenção aqui. É quando o texto não diz somente que Paulo perseguia cristãos. O texto não diz somente que Paulo, de vez em quando, fazia isso. O texto diz que Paulo respirava isso. Paulo respirava matar ou perseguir cristãos. Era a essência da vida de Paulo, gente. Era a essência da vida daquele homem. Talvez você não respire isso. Talvez a base da sua vida hoje não seja essa. Mas tem uma coisa que tem me preocupado muito, que é muito baseado no texto de Lucas, quando Jesus fala sobre a parábola da semeadura. Vamos ler lá, Lucas 8. Queria ler esse versículo para vocês. Parábola do semeador. Lucas 8, versículo 14. Quando ele vai falar sobre essa parábola do semeador, ele vai falando sobre a semente que vai caindo em alguns terrenos, a semente que vai caindo sobre alguns solos, né? Então fala sobre aquela que cai sobre pedras, mas tem uma específica que eu queria falar, que é a do versículo 14. No versículo 14 ele diz que as que caíram entre espinhos, algumas dessas sementes caíram em espinhos. E ele vai dizer que as que caíram entre espinhos são aqueles que ouvem, mas, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Não amadurecem. Quando a gente olha, às vezes, para a igreja hoje, ou quando a gente olha para o mundo hoje, e em muitos aspectos não se diferencia, porque a gente vê pessoas hoje vivendo dentro da igreja, mas vivendo como se, estando dentro de uma igreja, participando, frequentando cultos evangélicos, mas vivendo sua vida como se não tivesse Jesus em seu coração. E o que muito parece isso são pessoas que recebem da palavra de Deus, mas elas respiram outras coisas. Paulo era um homem que não conhecia Jesus Cristo, mas era um homem religioso. Gente, Paulo matava e perseguia pessoas em nome de quem? De Deus. Paulo era um religioso, um fariseu. Paulo respirava essas coisas. Eu quero trazer esse texto de Paulo para a nossa vida. Muitos de nós temos vivido uma vida religiosa e temos respirado algumas coisas. Mas o que nós temos respirado são as preocupações da nossa vida. O que nós temos respirado são os problemas da nossa vida. O que nós temos respirado é a busca pelas riquezas. O que eu quero dizer isso, gente? Por que eu quero dizer isso? Porque muitos de nós recebemos a palavra de Deus, mas temos sido, dia após dia, pressionados, espetados, sabe? Aniquilados, destruídos pelas preocupações da vida, pelas riquezas, pelos bens, por respirar outras coisas que não o Senhor. O que eu quero dizer é porque muitos de nós têm respirado aquilo que não agrada a Deus. Muitos de nós têm dedicado a nossa vida inteira, têm dedicado nossa manhã, nossa tarde, nossa noite, apenas a coisas que não agradam a Deus. E a minha pergunta é, o que você respira dia após dia? Quando você acorda pela manhã, o que é que você pensa? Você pensa talvez em ganhar mais dinheiro, você pensa talvez nas preocupações do seu dia a dia, você pensa em algumas coisas, e aí você se pergunta, Deus, por que eu me sinto tão distante do Senhor? Deus, por que eu estou tão afastado do Senhor? Deus, por que eu não consigo ouvir a sua voz? E Deus vai dizer, porque você respira tudo, menos a mim. Tudo tira seu foco, tudo tira seu pensamento, você pensa em todas as coisas, suas prioridades são outras, seus anseios são outros, seus sonhos são outros, seus desejos são outros, e apesar deles terem aparência de religiosidade, Paulo estava absurdamente distante de Deus, como às vezes nós também estamos. Apesar de fazendo trabalhos para Deus, estamos extremamente distantes de Deus, respirando coisas, vivendo, priorizando coisas que não tem nada a ver com o que Deus quer para a gente. E aí eu lhe pergunto, quantas coisas você tem feito que não tem agradado a Deus? Ou quantas coisas você tem priorizado? Sabe, eu lembro da história de Marta e Maria, sabe?
Marta lá, meu Deus, o feijão, a panela de pressão não pega a pressão. Aí Jesus vai passar, a comida estava pronta, gente, a comida estava pronta, já tinha uma lasanha pronta ali. Uma lasanha, se fosse lá em paz, já tinha uma buchada com bucho cortado, já estava pronto. Estava pronto, só que ela estava ali decorando, moendo. Não vai dar esse feijão. Não. Porque ela sabia da visita de Jesus. Né? Jesus sempre mandava um mensageiro à frente. Ela sabia, a comida estava pronta. Só que aquela mulher besta. Não, mas não vai dar. Meu Deus, 12 apóstolos vêm com Jesus. Meu Deus, Jesus, avisa com quantos tu vem, pelo amor de Deus. E aí, comida estava pronta, tinha comida para todo mundo, mas ela estava lá, meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. E Maria, Jesus falando. Aí Marta vem como irmã mais velha. Quem faz isso é a irmã mais velha. Vê a irmã mais nova assistindo. Mãinha! Ixi, voltei à minha infância. Tiago está aí, ó, não sei o quê, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Aí Jesus diz, Marta, Marta. Ou quando ele chama 2 vezes, hein? Jesus chamando 2 vezes. Marta, Marta. Como é teu nome, cara? Israel? Israel. Diga aí, Deus dizendo assim. Uma vez eu li esse texto, foi o maior susto que eu tive na minha vida. O maior susto. Não foi o maior, foi o segundo maior. Um dia eu lhe conto o primeiro maior. Eu trabalhava na casa de recuperação para dependente químico da Cidade Viva, à noite. E eu fiz o devocional desse texto. Saulo, Saulo, por que me persegues? Era acampamento. Eu vou falar sobre isso mais à frente, então já é bom que eu introduzo. E eu me lembro que eu fui dormir, né? Fui dormir sozinho, morria de medo. Lá no meio do mato, morria de medo. Aí era tempo de acampamento da Cidade Viva. Né? Eu não era ainda da juventude e tal. Aí... lá em Patos, a gente chama aqueles buracos na parede de combongó. Como é que chama aqui? Que é um negócio... combongó. Alguma coisa mongó. Aí, aqueles buracos, né? Saulo, daqui da igreja, Saulinho, subiu no banco, foi de madrugada lá, a pegar alguma coisa na casa de recuperação. Estava tendo um acampamento lá em cima, ele desceu, foi pegar alguma coisa e precisava da chave. E eu tinha lido esse texto, e eu pensava, Deus, como eu queria ouvir tua voz. Oh, Jesus, como eu quero receber essa transformação do Senhor. Eu falando para os meninos da casa de recuperação. E eu fui dormir pensando nisso. Oh, Jesus, se tu falasse assim, como eu ia querer ouvir assim tua voz, sabe, Deus? Eu sei que de madrugada eu escuto, Tiago. Eu estava ali muito espiritual. Aí na hora eu falei, é brincadeira, Jesus. É brincadeira, meu Deus. Jesus, eu vou dormir. Não, já é brincadeira. Era um sonho. 5 minutos passam, eu já pego no conchilho de novo. Tiago, pronto. Me limpei e vi que era Saulo. Eu só esqueci porque eu falei essa história. Tô brincando. A gente quer ouvir, sabe, a voz de Deus. A gente quer, não, Deus, fala ao meu coração. Deus, eu quero ouvir tua voz. Deus, transforma a minha vida. Só que, gente, muitas vezes, quando a gente ouve a voz de Deus, a gente ouve a voz de Deus em meio a quedas. A gente ouve a voz de Deus caindo do cavalo. A gente ouve a voz de Deus quando o espinho ele começa a apertar tanto, mas ele começa a apertar tanto, que aí a gente vai ouvir a voz de Deus em meio às tribulações. Paulo, ele era um fariseu. Paulo, ele tinha contato com a palavra de Deus constantemente, mas ele não ouvia a voz de Deus. Ele não ouvia a voz de Deus. E às vezes a gente brinca de querer ouvir a voz de Deus, porque na verdade a gente escuta e a gente sabe o que Deus quer com a gente. Só que a nossa voz, a nossa carne fala mais alto do que a voz de Deus. Ou pelo menos você procura escutar mais a voz de Deus, a sua voz, do que a voz do Senhor. E isso acontece porque a gente respira um concurso, porque a gente respira, sabe,
um casamento, porque a gente respira coisas que muitas vezes não tem nada a ver com a voz do Senhor, né? Cuidado, viu, com essa coisinha de eu quero ouvir a sua voz. A gente vai falar mais. Vamos lá para frente que eu vou falar sobre isso. Versículo 3. Em sua viagem, quando ele se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia o quê? Saulo, Saulo, por que você me persegue? O chamado duplo do Senhor, que se repete também com Marta, Marta, ele tem um viés de exortação. Ele tem um viés de exortação, né? É o Israel, Israel, solta esse celular. Deixa eu olhar o WhatsApp, que eu estou sabendo. Mas tinha também um viés de carinho, gente. Preste atenção nisso. Tem um viés de exortação e muitas das tribulações que a gente passa na nossa vida são exortações do Senhor no nosso coração, mas a gente nunca pode esquecer que só disciplina quem ama. O pai disciplina alguém porque ama. Então, é interessante como o Saulo, Saulo, tem um viés de Saulo, Saulo, mude essa vida. E também tem de Saulo, Saulo, eu lhe digo isso porque eu te amo. Eu digo isso porque eu te amo. E o que é interessante é que ele faz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Só que é interessante, gente, porque Paulo não perseguia Jesus. Paulo perseguia quem? Os cristãos. Paulo perseguia a igreja. E quando Jesus fala com Paulo, ele diz, Paulo, por que você me persegue? E aqui é interessante a identificação de Jesus com os seus seguidores. E é por isso que nós somos embaixadores de Jesus. Aqueles que tocam nos filhos de Deus, tocam no próprio Deus. Aí está a grande identificação que o pai tem com seus próprios filhos. E aí ele vai dizer, ele respondeu, eu sou Jesus. Versículo 6, levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu, nem bebeu. E é bastante interessante esse processo que Paulo passa. Paulo fica, gente, 3 dias. Gente, olha só, presta atenção. Deus podia ter chegado para Paulo e ter dito, Paulo, você me perseguiu, mas agora eu te dou uma vida nova, levanta e vá pregar o evangelho. Não poderia? Poderia, gente? Sim ou não? Poderia. Muitos de nós aqui viemos uma vez à igreja, entendemos a palavra do Senhor, o Espírito Santo nos tocou e nós encontramos a Deus e saímos daqui numa bênção. Mas talvez muitos de nós precisamos passar por divórcio, precisamos passar por momentos de decepção, precisamos nos decepcionar algumas vezes, precisamos ficar momentos de total cegueira na nossa vida para poder, a partir da cegueira, enxergar a Deus. E aí vem o tema da mensagem de hoje, que é simples, é transformação a partir de tribulações. Paulo recebeu sua transformação, mas a partir de muitos momentos de dificuldade. É muito importante, é muito interessante esses 3 dias que Paulo fica cego, sabe? É muito interessante. Quando eu trabalhava na Casa de Recuperação, eu vivenciei um dos momentos mais especiais da minha vida. Não foi esse medo. Esse foi um dos piores. Mas foi um momento em que eu fazia escala com outras pessoas, né? Um era Moisés, que está ali atrás, né? Só que eu trabalhava à noite. Olha só, optaram o cabo mais frouxo para trabalhar à noite. Eu dormia lá, eu fazia estudo bíblico e dormia. Até que chegou o Natal. Quando chegou o Natal, eu cheguei para Moisés. Aí eu fiz, Moisés, fica no Natal. Não me deixa dormir o Natal aqui não. Longe da minha família, longe da minha namorada. À época namorada, hoje esposa. Aí ele fez, tá bom, eu fico o Natal, mas tu fica o Ano Novo. Eu fiz, não, fica também o Ano Novo. Aí ele fez, rapaz, eu sou casado, tenho um filho. Aí eu, tá bom. Aí eu me lembro que eu fui passar o Ano Novo lá na Casa de Recuperação. Gente, para mim, quando eu fui, meu Deus, olha o que é que eu me meti. Vou passar o Ano Novo longe da minha namorada, longe dos meus pais, com um monte de dependente químico. E aí eu fui, né, coração irritado. Quando eu cheguei lá, a gente fez uma festa. Fez uma ceia, bem simples.
E aí a gente botou uma música, eu me lembro até hoje, a gente botou aquela música Nova Criatura. Quer que eu cante? Me dá... Vão para o inferno, né? Não sabe por que vai. Ah, Senhor, Senhor, eu fui para o culto. Todo mundo tem direito a uma heresia por dia. Foi essa a minha. Aí, brincadeira. Aí eu me lembro que a gente começou a cantar Kleber Lucas. Aquela música. Não, eu sou nova criatura, eu sou nova criatura. Ah, eu sou nova criatura, eu sou tal. Do nada, um se levantou, aí fez. Véi, essa música é muito massa, véi. Aí o outro se levantou e fez. Rapaz, é mesmo, bicho. Eu tô aqui, rapaz. Aí o outro se levantou e começou a chorar. Aí fez, meu Deus. Ano passado, Tiago, eu estava me prostituindo. Eu estava usando droga. Aí o outro começou a chorar. Aí começou a dizer, rapaz, esse é o primeiro ano que eu viro um ano sóbrio. Aí, aí um começou a contar o testemunho do outro. Todo mundo começou a chorar. Eu comecei a chorar também. Aí a música tocando, aí um fazia, toca de novo. Aí a gente repetia a música. E a música, nova criatura, eu sou e também. Eu sei que teve um momento que passou aquele momento do choro e a gente começou a rir, sabe? Rapaz, que bênção, que bênção. Eu sei que terminou a noite assim, a música sendo tocada pela 36ª vez, a gente agarrado fazendo, nova criatura, eu sou nova criatura. Ah, eu sou nova criatura. Gente, meu Deus. Quando deu 10 horas... tinha que dormir, ou seja, a gente não podia nem virar o ano, porque tinha um horário de dormir e não podia fugir da rotina, né? 10 horas a gente foi dormir, ou seja, nem tinha virado o ano ainda, né? Aí os meninos ainda ficaram, Tiago, deixa virar o ano e tal. Tu diz a Saulo que a gente foi até só 10, mentira gospel. Aí eu, rapaz, ele, é verdade, Tiago, é verdade. E aí 10 horas eu fui dormir, aí eu me lembro que eu sentei, eita, eu lembro demais disso, gente. Todo mundo foi dormir, eu fiquei no meio do mato, Eu que tinha ido ali murmurando, eu que tinha ido ali, sabe? Não era para eu estar aqui, era para eu estar em casa e tal. Aí eu fui lá, eu me lembro que era noite, muitas estrelas, os meninos todos dormindo, e eu sozinho, sentado na terra, olhando para o céu assim, para o horizonte. Aquele vento soprando, aí Deus dizendo para mim, sabe, meu filho, talvez esse não seja o lugar que você gostaria de passar, mas esse é o lugar que eu quero que você esteja. Meu filho, eu tenho coisas para te ensinar ainda nesse lugar. Meu filho, pode não ser o melhor que você ache hoje, mas amanhã você vai entender. Quando eu olho para trás, gente, e eu olho para aquele momento, eu faço, aquele foi um dos momentos de maior transformação no meu coração. Foi um momento de solidão, aquelas 2 horas que eu fiquei esperando a virada do ano, sabe? Sozinho. Eu nunca passei um ano sozinho. Aquele dia eu passei sozinho. Mas o ato de estar ali abraçado com aqueles caras, entendendo a transformação que Deus estava fazendo na vida deles, me fez perceber como Deus é maravilhoso, mesmo nos momentos em que estamos de olhos fechados, cegos, afastados de Deus. Deus, quando Ele faz, Tiago, pare de murmurar, você não entende. Tiago, não seja assim, meu filho. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Sabe, gente, Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é que sabe todas as coisas sobre nós. Isso me faz lembrar muito um filme chamado Meu Nome Não é Johnny. Vocês já viram esse filme? Eu acho esse filme fantástico, porque a história desse filme é sobre uma juíza que absorve um cara que é dependente químico, que na verdade é traficante de drogas, internacional, mas ela enxerga que tem algo diferente naquele cara. E aí ela resolve absolver o cara, ela resolve progredir a pena dele, enfim. E quando ela solta esse cara, esse Johnny, ela solta porque tem um determinado momento que ela olha para ele e faz, Johnny. Aí Johnny olha para ela e faz, meu nome não é Johnny, meu nome é João. E ele faz isso porque ele recebe um cartão dela que diz assim, preste atenção, abre aspas, o novo nascimento ocorre
quando lançamos pela primeira vez um olhar sincero sobre nossas vidas. Fecha aspas. Bota aí no Facebook, diga que fui eu. Tem gente que bota umas coisas e me marca, eu falo, meu Deus, eu falei isso. Abra aspas. O novo nascimento ocorre quando lançamos pela primeira vez um olhar sincero sobre a nossa vida. Agora, gente, é um olhar sincero. É um olhar sincero. Esses momentos de retiro que Paulo viveu aqui, esses 3 dias de retiro que Paulo viveu aqui, foi um momento onde ele pôde, apesar de cego, lançar pela primeira vez um olhar sincero sobre a sua vida. E o que eu lhe digo hoje é, em meio às tribulações da sua vida, em meio às falhas do seu caráter, ou às falhas de tudo que tem acontecido na sua vida, talvez essa seja a hora de você lançar pela primeira vez um olhar sincero sobre a sua vida e dizer, meu Deus, será que é isso mesmo que Deus quer de mim? Naquele momento, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. No momento que Johnny lançou um olhar sincero sobre a vida dele, ele deixou de ser Johnny e entender que Deus o fez João. Mas o mundo o fez Johnny. Pode parecer uma coisa simples, ou uma brincadeira de palavras apenas, mas isso é mudança do próprio caráter. Deus não te fez para ser Saulo. E Ele está te fazendo passar por isso tudo para você entender que você não é Saulo, Ele te quer Paulo. Mesmo que Ele precise mostrar isso nos seus momentos de solidão. Foi isso que Deus fez na vida de Paulo. E aí, no 9 diz que Paulo por 3 dias esteve cego, não comeu nem bebeu. Versículo 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Olha, você é um crente. Você é um crente. Ananias, olha só. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Estou aqui, presente. Estou presente, o que é que o Senhor quer de mim? Acaba de Deus. Versículo 11, o Senhor lhe disse, Ananias, vá à casa de Judas. Pega ali o São José, pega ali a beira-rio, vai ter uma casa. Vai ter um homem lá de Tarso. Olha como Deus faz. Ele faz de Tarso, tá bom, Jesus, de Tarso. Eu sei que é Tarso, sei sim. Saulo. Ele sabia quem era Saulo de Tarso. Foi quase um pego-besta, né? Ananias é um cara de Tarso. Saulo. Mas aí Ananias fez. Ele concluiu, chamado Saulo, ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias, chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, pelo amor de Deus, sangue de Cristo tem poder. Eu tenho ouvido, essa é a NVP, né? Vocês conhecem, né? Nova versão patoense, não é a NVI. Vocês estão acompanhando pela NVI, eu estou lendo a minha NVP. Maria, Senhor. Tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele já estava aqui chorado, jejuando. Já estava chorando, jejuando. Ele chegou aqui, meu Jesus, com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Em outras palavras, Jesus, pelo amor de Deus, ele vai me matar. Eis-me aqui, né? Agorinha era, eis-me aqui, Senhor, varão de guerra, soldado do Senhor. Versículo 15. Mas o Senhor disse a Ananias, calma, Ananias, vá devagar, não se preocupe, meu filhinho. Foi isso que ele disse, gente? Nem na NVP tem isso. Deus foi muito assim, argumentativo. Deus fez, vá. Gostou da argumentar? Porque às vezes a gente fica querendo que Deus explique as coisas. Deus me diz, me fala, é por aqui, né? Me diz de novo. Deus, eu não estou entendendo, me diz de novo. Deus, mas por quê? O Espírito Santo está no nosso coração, gente. Esse é o grande erro nosso. A gente sabe o que Deus quer de nós, mas a gente não faz. A gente argumenta. Hoje eu estava conversando com uma amiga minha, deixa eu ver se está aqui que eu vou denunciar. Não está aqui. Vou fazer um concurso semana que vem, né?
e tal, estou aí em oração, era muito bom se eu passasse. Mas seja o que Deus quiser. Ela fez, Tiago, argumente antes. Eu, como é mulher, diga seja se Deus quiser, mas argumente. Diga, Deus, eu quero, porque vai mudar isso vai melhorar, e essa área, Deus, vou poder comprar isso e tal. Tiago, eu tenho certeza assim, pode até ser que não aconteça, mas eu argumentei bem com Deus. Tiago, eu expliquei bem direitinho assim, eu deixo tudo bem explicadinho para Deus. E é muito legal isso, e a Bíblia diz, tornai vossas petições conhecidas diante do Senhor. E também diz, às vezes, não recebeis porque pedis mal. Não é verdade? Então, é bíblico, tá certo? Agora, gente, tem coisas que a gente precisa simplesmente ouvir a voz do Senhor. A gente precisa ouvir a voz do Senhor e seguir. E Deus olhou para Ananias e fez, Ananias, vá. Esse homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, olha só, já sabia que era um homem escolhido por Deus. Ele entendeu a palavra do Senhor. Chegou lá e, meu irmão Saulo. O Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde via, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Aqui é uma questão teológica, mas mesmo que não seja bem assim, ela vai nos dar um ensinamento muito profundo. A Bíblia fala que Paulo tinha um espinho na carne. Paulo tinha um espinho na carne, algo que o entristecia muito, e Paulo chegou a orar 3 vezes pedindo a Deus para tirar esse espinho na carne. Se a gente for analisar alguns textos bíblicos, preste atenção. A Bíblia diz que Deus tirou as escamas dos olhos de Paulo, não é verdade? Paulo passou por aquele retiro de 3 dias e diz que Deus tirou o espinho na carne de Paulo. Só que você pode prestar atenção que Paulo nunca escreveu as cartas. Outras pessoas escreviam para Paulo. E quando Paulo escreveu uma parte das cartas, ele dizia, escrevo agora com letras grandes. Paulo, muito provavelmente, as escamas dele caíram dos seus olhos, mas ele continuou com alguns problemas nos olhos. Tanto que existem alguns relatos extra-bíblicos, históricos, que dizem que Paulo era careca, baixinho, para você aí não sabia, Paulo é careca, baixinho, e um homem a quem ninguém comia em sua frente. Tem um texto histórico que fala sobre isso. O homem a quem ninguém comia em sua frente. Porque diz que dos seus olhos caía, lacrimejava o tempo todo. Era como remela. Quando a coisa demora para explicar, é melhor ser direto. Eu não ia saber explicar. Era como se ele tivesse uma secreção, sei lá o quê, que saía constantemente dos seus olhos. O que o fazia ver, mas ele não via bem, então provavelmente ele tinha uma doença nos olhos. Então provavelmente, aquilo que aconteceu dos seus olhos naquele período foi curado, mas ele não foi curado plenamente. Aí você vai dizer, Tiago, por que Deus faz isso? Porque naquele momento Deus salvou Paulo. Paulo ali ganhou a sua vida eterna, recebeu de Cristo a sua vida eterna e tudo mais. Só que Deus precisou trabalhar algumas coisas ainda em Paulo. Paulo era um homem extremamente inteligente. E Paulo ele teve revelações celestiais tremendas. Então, a Bíblia vai dizer que Deus manteve um espinho na carne de Paulo. E quando Paulo orou 3 vezes dizendo, Deus, me livra desse espinho, Deus disse o quê? Meu filho, minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa onde? Em sua fraqueza. Não vou tirar o espinho na sua carne. Qual o grande ensinamento que a gente tira disso, gente? Paulo encontrou a Deus caindo do cavalo. Paulo encontrou a Deus após um momento de retiro espiritual, de solidão e de tristeza. Paulo encontrou a Deus em meio a doenças. E Paulo continuou conhecendo a Deus em sua vida, aprendendo de Deus em sua vida, através de um espinho na carne que Deus se recusou a tirar. Porque era algo que Paulo precisava
ser transformada aí em seu coração. O que eu quero lhe dizer é que a grande preocupação de Deus com nossa vida, gente, é o nosso passo a passo. É o nosso conhecer mais de Deus. É a transformação da nossa vida, é a transformação do nosso caráter. Então, muito mais preocupado do que se você está andando de carro ou você está andando de ônibus, Deus está preocupado com o orgulho do seu coração. Deus está preocupado em tratar o seu coração. Deus está preocupado em tratar a sua vida. E a gente trabalha muito essa ideia, algumas pessoas trabalham muito essa ideia de culto da vitória, né? A palavra de... eu recebi hoje uma palavra de vitória. E qual foi a palavra de vitória que você recebeu? Porque Deus vai fazer... Não, é aquela profecia, né? Minha irmã, aquilo que você orou naquele dia, na hora certa, Deus vai fazer. Mentira. Né? Enfim, recebi uma palavra de vitória. Qual foi a palavra? Amém, vai acontecer. Sabe qual foi a palavra de vitória de Deus para Paulo? Palavra de vitória de Deus para Paulo. Foi o que ele está aqui no versículo 16. Ananias, vá lá, meu filho, porque eu vou mostrar a Paulo o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Vá lá, porque a palavra de vitória que eu tenho para Paulo é: Paulo, meu filho, eu vou mostrar para você o quanto você vai sofrer para pregar o meu nome. Porque a glorificação do nome de Deus e a maior vitória que a gente pode ter, a maior palavra de vitória que Deus pode dar para um servo seu, é quando ele chega para nós e diz: meu filho, através da sua vida eu vou glorificar o meu nome. Essa, gente, é a maior palavra de vitória que a gente pode ter na vida. A maior palavra de vitória é saber que em meio às dificuldades da minha vida, em meio às preocupações da minha vida, essas preocupações não são como um espinho que impede a semente de Deus no meu coração de crescer. Essas dificuldades, essas pedras, são pedras que me faz subir. São pedras no caminho que me faz caminhar. São pedras, como diz Fernando Pessoa, salvo engano, pedras no caminho guardo todas, porque um dia construirei um castelo. As pedras no caminho, gente, são pedras que nos faz crescer. As pedras que Deus coloca na nossa vida, os retiros de Deus, as solidões que a gente passa muitas vezes, as dificuldades, são palavras de vitória para a nossa vida, porque a maior vitória da nossa vida é glorificar a Deus. Essa é a maior vitória que a gente pode ter na nossa vida, é saber que em meio aos problemas, a minha doença, eu posso glorificar a Deus, eu posso testemunhar a Deus como essa mulher que falou no começo, gente, muito lindo. Através de uma doença, Deus me curou e agora eu estou glorificando a Deus por isso. E se Ele não tivesse me curado, eu também estava glorificando a Deus por isso. Era um espinho na carne. É tão interessante falar sobre espinho na carne. Quantos de nós temos espinhos na carne? E muitas vezes a gente tem uma percepção totalmente errada. A gente olha para o espinho e faz: Deus tira o espinho, Deus tira o espinho, Deus tira o espinho. E o que Deus está dizendo é: meu filho, aprenda com o espinho. Meu filho, cresça com o espinho. Meu filho, glorifique ao meu nome através do espinho. O grande chamado de Paulo, a grande transformação. Paulo aqui, gente, não perdeu tempo dizendo: eu matei fulano, eu prendi Beltrano, eu fiz isso, eu me prostituí. Paulo não perdeu tempo com isso, não. Isso é passado, isso foi apagado. Agora Paulo fez questão de mostrar o processo de transformação. Sabe o barro? Sabe o barro, o vaso, sabe que você vai construindo, você vai fazendo, racha. E aí depois Deus trabalha de novo, molda de novo. E aí Deus vai trabalhando, Deus vai moldando, Deus vai construindo, Deus vai destruindo para Deus ir reconstruindo. A reconstrução, gente, muitas vezes sucede a destruição. Talvez Deus precise destruir algumas coisas na sua vida. E você tem que olhar para isso tudo, gente, como bênção. Você tem que olhar para isso tudo e dizer: obrigado, Senhor, porque só um pai que ama seu filho disciplina. E a disciplina gera bênção. A disciplina, ela é para a minha transformação. Muitas vezes a gente está pedindo muito de Deus milagres. E a gente esquece que o maior milagre que Deus faz em nossa vida é nos transformar. E muitas vezes o maior milagre que Deus vai fazer na sua vida é manter ainda do jeito que está. É manter o espinho. É manter o espinho. É muito difícil dizer isso.
E é muito difícil ver essa palavra de Deus. Eu vou te mostrar o quanto você vai sofrer para proclamar o meu nome. Que Deus nos abençoe.